Muito bem, começando Masechet Sugata Lamed Zayin Amud Aleph, a gente encontra mais ou menos no meio da página. Rabi Meir Omer, Afilu Bimshicha. Vimos uma discussão na Mishnah entre Rabi e Rabi Meir, se quando eu amarro os Arbat Minim eu preciso usar algo da espécie dos Arbat Minim, eu posso amarrar qualquer coisa. Rabi falou que tem que ser da espécie de Arbat Minim, porque amarrar é parte da mitzvah. E se eu pego uma outra espécie, amarro com algum algodão, algo do tipo, eu tenho mais uma espécie nos Arbat Minim, em vez de quatro ficam cinco, aí está inválido. E Rameir fala que não, Rameir fala que posso amarrar com qualquer coisa. E a gente encontra na Mishnah que Rameir falou, olha, a gente vê que em Jerusalém costumava amarrar com fios de ouro. E aí respondeu Rameir, não, o fio de ouro colocava em cima, mas embaixo amarravam com algo da mesma espécie. Ou seja, o fio de ouro estava lá só para enfeite, não para o próprio amarrar dos arbatamim. Tânia aparece na Braita, Marabimeir, Maasebe Ikari Yerushalayim, aconteceu com os Yekarim de Yerushalayim, as pessoas importantes e queridas de Yerushalayim, Shayu Ogdima de Lavem Begimonyotil Zahav, eles faziam fios de ouro para amarrar os arbataminim, como prova de que arbataminim pode amarrar com qualquer coisa. Amrula falando para ele, Misham Rayasa, trazendo prova de lá, Bemino Yogdima Tomulemata, amarravam ele embaixo com algo da espécie dos arbataminim e o ouro era só por cima, certo? Uma braita muito parecida com o que apareceu na Mishnah. Amar leu Rabba leanhu megadlei oshana de beireish galuta. Rabba falou para aqueles que organizavam, preparavam, arrumavam os arbataminim do Reish Galut é o Rosh da Golá, da Galut, aquele responsável pela comunidade judaica fora de Israel. Que Gadlit Oshana de Reish Galuta, quando vocês prepararem, arrumarem os Arbat Minim do Reish Galuta, do Rabino Shev, às vezes era um rabino, às vezes era alguém qualquer, Shari Bei Beit Yad, deixem um espaço aberto, ou seja, eles colocavam, não sei se eles faziam de ouro, eles faziam vários e vários enfeites em volta dos Arbat Minim, falou para eles, Raba, na hora que vocês forem preparar, é bonito, todos enfeites, etc., deixa um espaço embaixo que a mão de quem vai segurar os arbatamenim vai ter contato direto com o lulav, ou seja, não é para encapar o lulav todo com enfeites, deixa um espacinho beiteado, para que não tenha uma separação entre a mão da pessoa e o lulav, ou seja, na hora que a pessoa vai segurar o lulav, os arbatamenim, ele tem que ter contato direto, não pode usar uma luva, ou não pode ter nada separando, nenhum enfeite. Rava Mari, Rava disse que não tem problema. Koleneuto einochotzet. Rava discorda de Raba, ele fala que não, que se é feito para enfeite do lulav, ele se torna parte do lulav, dos arbat minim, e não faz hatzitza, não faz separação entre a pessoa e os arbat minim, certo? Ou seja, já que enfeite, isso se tornou parte da mitzvah e não tem problema fazer dessa forma. Ve'amaraba disse Raba lolinkitinish oshana besudara. Raba falou, continuando com a ideia de Raba, ele falou também outra coisa. Ele falou, não só não pode ter um enfeite em volta dos arbat minim, eu também não posso colocar um pano na minha mão, ou uma luva, por exemplo, e segurar os arbat minim. Debaina lekichata maveleika, porque eu preciso pegar ele de verdade, eu mesmo tenho que segurar ele. É... Estudar, sim, certo? Eu preciso segurar diretamente. Verava malekicha leidavarachet malekicha. Rava fala que não. Mesmo que eu estou segurando através de outra coisa, eu não estou tendo contato direto com os arbataminim. Às vezes parece que diraba, por exemplo, você amarrar um fio nos arbataminim e segurar ele pelo fio, não está valendo. E Rava fala que não, mesmo lekicha leidavarachet, mesmo que eu não estou segurando diretamente os arbataminim, já que está na minha mão, se eu soltar ele cai, digamos assim, mesmo que tenha um pano, uma luva envolvendo minha mão, tá kasher. Amarava, mina lá de lequicha de varachet shma lequicha. Falarava de onde eu sei que quando eu seguro alguma coisa através de um fio, por exemplo, é chamado que eu estou segurando. No passo está escrito ulkartem lachem bayom arishon. Ulkartem é peguem. Raba entende peguem significa você tem que pegar, você tem que estar encostando e tem que estar na sua mão. Se tem uma coisa separando entre a sua mão e o lulav, entre a sua mão e a ervata mínima, você não está cumprindo a mitzvah. E se você segura ele com um fiozinho, por exemplo, você não está cumprindo a mitzvah. E Irava fala que não. Irava fala que mesmo que eu não seguro diretamente, mesmo que tenha uma coisa separando entre a minha mão e a ervata mínima, ainda assim eu cumpro o que está escrito no pasuk kul kartem lachem, de lekicha. E Irava fala, de onde eu sei que quando eu seguro o alidei da varacher, ainda é chamado de lekicha, é o seguinte, Ezov katzar mesavko bechut ubekush vetover male veochez baezov umaze. Ezov, o que é Ezov?
Então, tem algo chamado Agudat Ezov, quando queriam purificar uma pessoa que se purificou para o morto, tem aquela água que é feita com a vaca vermelha queimada, com a cinza da vaca vermelha queimada misturado com água. E aí eu pegava algo chamado Agudat Ezov, é uma mistura de plantinhas que eu mergulho na água e jogo na pessoa. Agora, se o Ezov é muito curto, se as plantinhas que eu uso para jogar na pessoa está muito curta, eu não consigo colocar ele na água, porque às vezes é um pote comprido, fundo, então, eu amarro um fiozinho nele, eu amarro um hut ou kush, kush é um tipo de pedaço de madeira, amarro ele no Ezov, mergulho lá embaixo, levanto, pego nas plantinhas e jogo, mas na hora que eu estou mergulhando, eu não preciso estar segurando as próprias plantinhas, eu posso estar segurando através de um fio ou através de um pedaço de madeira. Amar, e aí perguntava por que é permitido isso. Aí está escrito no pasuk, velakach vetavala marachmana. A Torá falou que eu tenho que pegar o Ezov, eu tenho que pegar essas plantas, mergulhar e jogar na pessoa que está em pura água, ela lava. Então daqui a gente vê que não. Daqui a gente vê que quando eu seguro algo através de um fio ou através de um pedaço de madeira, o que seja, mesmo que eu não estou segurando diretamente o objeto, é contrário do que eu estou segurando. Então, já igual em Agudat Ezov, igual na purificação do cara que está purificado para o morto, eu posso fazer por um morto, eu posso fazer dessa forma. Eu não seguro as plantas por si só, eu só seguro elas com fio e mergulho elas na água. Isso é chamado de segurar. Assim também, também mesmo que eu não segure diretamente, é chamado de segurar. Pergunta para mim, e quem disse que essa comparação é exata? Dilma Shani Atam que vai deixar que gufei dame. E fala agora, não, talvez é diferente. Lá, quando está escrito que você amarra o fiozinho e joga ele lá embaixo para mergulhar. Na hora que eu amarrei, eu estendi ele. É diferente de colocar uma luva, por exemplo, de colocar um pano em volta da mão e segurar o lulavo. O pano em volta da mão não se torna parte do lulavo, mas na hora que eu amarro um fio no Ezov, aí sim. Se eu amarrasse um fio no lulavo e segurasse ele pelo fio, tudo bem. Mas colocar uma luva, por exemplo, quando eu coloco uma luva, a luva não é parte do lulavo, não é parte do Zarbat Aminim, ela está separando entre a minha mão e o Zarbat Aminim. Então não dá para aprender de lá, que no nosso caso serve. Lá eu amarrei um fio e é como se eu estendesse o Ezov, é como se ele fizesse parte dele agora. Ele está mais comprido, mas uma luva é diferente. Ela me arra. Então vamos trazer outra prova. Outra fonte para isso, que mesmo que eu não seguro diretamente, é contrário do que eu estou segurando. Nafal mishoferet la shoket pasul. Vamos ver o que é isso. Certo. A cinza da vaca vermelha, quando eu vou jogar, quando se mistura ela com a água, a pessoa tem que jogar ela propositalmente, certo? Eu tenho que pegar as cinzas e jogar na água para misturar. Se ela nafal mishoferet la shoket, se ela caiu do potinho onde ela estava para o lugar onde estavam as águas, ou seja, eu tropecei e caiu sem querer, não foi de propósito, não foi colocado intencionalmente. Eu tropecei e ela caiu. Passou, está inválido, certo? Eu preciso eu mesmo colocar as cinzas na água. Mas se caiu sozinho, não vale essa água. Pergunta Mará, virando muda, epilou o cachê. Parece que quando está escrito que eu preciso eu mesmo colocar, significa o seguinte: se caiu sozinho, se eu tropecei, o negócio virou, bateu um vento e derrubou o pote com as cinzas na água, está inválido. Mas se eu pegar o pote e virar ele na água, jogar as cinzas virando ele na água, tá caché, certo? Parece que não tem problema. Ou seja, a gente vê daqui que eu não preciso pegar as cinzas e jogar na água, eu posso pegar o pote e virar ele. Amai, porque isso serve, o kahov natana marachmana. A Torá falou que eu preciso pegar as cinzas e colocar na água. Então, por que pegar as cinzas através do pote e virar na água tá valendo? Ela lava. Então, não, a gente aprende daqui, Shmaminá, podemos concluir que lekichá, lekichá. Vemos daqui que segurar alguma coisa através de outra, mesmo que tenha um intermediário, eu não estou segurando as cinzas em si, eu estou segurando o pote com as cinzas e viro, é contrário como se eu estivesse segurando as cinzas. Então, do mesmo jeito lá que segurar no pote é contrário como se eu pegasse nas cinzas, aqui também, se eu tenho uma luva, de acordo com o Rava, está kasher. Ve'amaraba e farava o seguinte: Lolidots inish lava beoshana de Dilma natre tarfi ve'abechatzitza. Raba fala o seguinte: na hora que você vai prender os Arbat Aminim, na hora que você vai colocar o Lulav, tem o costume Ashkenazi, tem aqueles kroitilach, que você coloca o Lulav dentro deles, certo? Você coloca o Lulav no meio, a das de um lado, a Aravá do outro. Fala, Raba, na hora que você vai colocar o Lulav, não fica apertando demais, não faz um buraco muito pequeno que o Lulav fica raspando,
demais, porque senão na hora que você for colocar o lulav no buraco, ele pode acabar cortando as folhas, na hora que você vai apertando, empurrando, as folhas podem ir caindo e soltando, e aí essas folhas vão ser hatzitzá, porque o lulav vai ser como se tivesse o lulav no meio, várias folhas soltas em volta, o hadass e a aravá. Essas folhas em volta vão estar separando entre o lulav, o hadass e a aravá. Então, fala Rava para tomar cuidado na hora que se coloca o Hadassah Rava para não derrubar as folhas. Verava Mar, bim beminó no chotzetz. Rava fala que não. Rava fala que já que são folhas do próprio lulav, que é a mesma espécie não causa hatzitzá, não causa separação entre um e outro, então não teria problema. Tem que tomar cuidado para não cair folhas demais e invalidar o lulav por si só, mas pela questão de Hatzitá, não tem problema. Ve'amarava, outra coisa, falarava, loligosinish lulava beoshana de mistarei utza ve'ave Hatzitá. Rava fala que se a pessoa quiser cortar algumas folhas do lulav, não cortar enquanto ele está preso, porque se você corta algumas folhas quando ele está preso, às vezes ele está muito comprido, a pessoa quer cortar a parte das folhas ou a parte de baixo, não corta quando ele está preso, porque se cortar quando ele está preso, as plantas vão, a parte de baixo talvez vai cair, mas as plantas que estão amarradas em cima, que soltaram na teoria, elas vão ficar presas pelo amarrado. E aí tem Hatzitá. Verava Amar, min bemina no chotzetz. Rava aqui também discorda e fala que não. Essas folhas do lulav que ficaram, elas são a mesma espécie do lulav, então não tem Hatzitá. Ve'amaraba, outra coisa de Siraba. Adash el mitzvah asur leariach bo. Hadas de mitzvah, o hadas de Arbat Aminim, é proibido durante os dias de Sukkot cheirar ele, certo? Ter proveito do cheiro dele. Etrog shel mitzvah mutar leariach bo, mas o etrog é permitido. O hadas não pode cheirar, mas o etrog pode. Qual a diferença? Maitama. Qual o motivo? Adas de lereicha kai ki aktsei mereicha aktsei. Etrog de leachila kai ki aktsei meachila aktsei. Falará o seguinte, olha, o Adas, por que que ele está lá? O que que o Adas tem de especial que ele faz parte de Erbat Aminim? O cheiro dele. Então, qual parte do Adas eu dediquei a mitzvah? O cheiro, o odor do Adas. Então, o odor dele é proibido, não posso cheirar ele no durante Sukkot, porque isso daqui tem que duchar, não posso ter proveito disso. É sacrilégio. Mas o etrog, o principal dele é comer, e não o cheiro. O principal da função do etrog é o comer dele, é a rilá. Então, o etrog, que eu falei, esse etrog é de mitzvah, esse etrog de Arbat Aminim, é a parte de comer dele. Então, eu não posso comer, mas eu posso cheirar. Ve'amarava e falarava das bimchubar mutar leariach bo. Etrog bimchubar asur leariach bo. Aqui não tem nada a ver com Arbat Aminim, tem a ver com Shabbat. Se eu estou andando na rua e encontro um arbusto com adassim, certo? Com um adaço, qualquer tipo de planta com um cheiro gostoso, não tem problema no Shabbat cheirar isso, sentir o cheiro. Etrog, mas frutas que estão na árvore ainda, eu não posso cheirar elas no Shabbat. Mas tá, mas qual o motivo? Adas de lereach kai sharit leilot elemigzei. Etrog de leachila kai sharit leilot elemigzei. Falará, o motivo é o seguinte, o adas, ou qualquer planta que tem um cheiro melhorzinho, ela é feita para cheirar, é para sentir o prazer do cheiro. O prazer do cheiro eu consigo sentir mesmo que eu não colhi. Então não tem o risco de que se eu for cheirar a planta no Shabat, eu vou acabar colhendo ela. Então uma flor com cheiro bom, uma planta com cheiro gostoso, eu posso cheirar no Shabbat, não tenho risco de colher. Mas o etrog, se eu for cheirar a fruta, se for sentir o cheiro do etrog, e às vezes é um cheiro bom, vai me dar vontade de comer, e eu posso acabar arrancando o etrog da árvore. Então, no Shabbat eu posso sentir o cheiro do hadas na árvore, mas do etrog não, porque no etrog tem o risco de eu acabar colhendo. Ve'amaraba, outra coisa de Shiraba, lulav biyamin ve'etrog be'smol. Na hora que eu pego a arbata minim, eu seguro o lulav na mão direita e o etrog na mão esquerda. Mesmo que geralmente a mão direita é mais importante, aqui, quer dizer, não geralmente, mas aqui na prática, esse é o motivo, a gente vai ver. Eu pego o lulav na mão direita e o etrog na mão esquerda, mesmo que às vezes lulav na mão direita e etrog na mão esquerda, mesmo que o etrog às vezes parece a fruta mais gostosa, mais bonita, eu pego o lulav na mão direita. Maitama, qual o motivo? Aneitrata mitzvot ve'aichada mitzvah. Porque o lulav são 3 mitzvot, eu tenho o lulav, a e aravá, e o etrog é uma só. Então na mão direita eu pego a maioria. Amarlei Rabi Yehuda Rabi Zeika, falou Rabi Zeika, Maitam lo mevarchina nela letilat lulav. Por que na brachá a gente fala Sher Kidishanu b'mitzvotav etzivanu al netilat lulav? Por que a gente não fala etrog ou arbat aminim? Oil vegavó, responde a Gemara, oil vegavó mikulam, já que ele é mais alto, o etrog ele fica mais alto que os outros, o lulav, desculpa.
o lulav ele fica mais alto que os outros, então a gente fala anetilat lulav. Pergunta, mas etrog, ele fala, ah, então peraí, vamos pegar o etrog, que o etrog ele tem cheiro e gosto, ele é mais importante. Vamos colocar o etrog lá em cima, o lulav embaixo e fazer uma brachá, que deixar no pessoal no anetilat etrog. Se o ponto é o que está mais alto, então coloca o etrog para cima. Ele está na mão esquerda, coloca a mão esquerda para cima. Se o ponto é o mais alto, então dá para mudar e fazer brachá sobre o etrog, que é o mais bonito. Amarlei, oilo beminoga vomikulam. Fala, mas não estou falando da altura que ele está na sua mão, estou falando na espécie. Nessas espécies, quando você coloca uma do lado da outra, o lulav, ele é o mais comprido, ele é o mais alto. Então, mesmo que na prática eu possa colocar o etrog mais para cima, o lulav, ele é mais alto na formação dele, na natureza dele, por isso a brachá é feita sobre ele. Próxima Mishnah. A gente tem esse costume de balançar o etrog e os arbata minim durante o alel, certo? A nossa Mishnah começa a discutir exatamente onde no alel a gente faz. Sim, a gente costuma hoje em dia fazer para os quatro lados, para cima e para baixo. Tem discussão, acho que Nazim, Sfaradim, Hassidim, qual é a ordem a seguir, se é fazer na ordem horária ou se tem uma ordem diferente. Mas, de qualquer jeito, na Mishnah aparece que se costumava balançar os Arbat Aminim. Então, pergunta a Mishnah. Veichan ayumenaneim, durante a tefilá do Alel, aonde exatamente se balança os Arbat Aminim? Beodul Hashem tchilav asof, o Be'an Hashem oshiana, devre Beit Hillel. Beit Hillel fala o seguinte, no Odul Hashem kitov kilom chasdo, yomar naisel kilom chasdo, certo? Nessa parte se faz, também no Odul Hashem Kitov, que tem no fim, depois do Ana Hashem Oshiana, tem de novo Odul Hashem Kitov Kilom Hasdo, então lá também se faz, se balança os Arbat Aminim, e em Ana Hashem Oshiana. No Ana Hashem Oshiana também se balança, só no Ana Hashem Oshiana, duas vezes, mas só nele. O Beit Hillel Omrim, Af Be'ana Hashem Atzlichana. E Beit Hillel falam, desculpa, Beit Shammai. O Beit Shammai Omrim, Af Be'ana Hashem Atzlichana. Beit Shammai falam que também na parte de Ana Hashem Atzlichana também se balança os Arbat Aminim. Amar Rabi Akiva, fala Rabi Akiva, Tzofeiti Beraban Gamliel Rabi Yoshua. Eu prestei atenção em Raban Gamliel e Rabi Yoshua na hora do Alel. Shekol Ha'am Hayu Menanim et Lavem Vem Lo Nenu Ela Be'ana Hashem Oshiana. Eu vi o que Raban Gamliel e Rabi Yoshua estavam fazendo e eu vi que todo mundo costumava lá no Beit HaKnesset balançar os Arbat Aminim também no Ana Hashem Atzlichana, mas eles, Rabban Gamliel e Rabbi Yoshua, só fizeram isso no Ana Hashem Oshiana, igual a opinião de Beit Hillel. Pergunta Gamara, Nianu Amad Har Shmei, fala, quem falou de Lenanea? Quem falou de balançar? A nossa Mishnah chega perguntando, quando você balança? Em qual parte da tefilá você balança Arbat Aminim? Pergunta Gamara, quem falou que tem que balançar? Primeiro fala que precisa balançar, depois pergunta onde, de onde você surgiu com essa ideia? Responde a Gamara, Atamkai, a nossa Mishnah, ela é continuação de algo que apareceu na Mishnah anterior, que falou sobre balançar. Tem sido o seguinte, na Mishnah de antes, Kolulav sheyesh, algumas Mishnahs anteriores, certo? Kolulav sheyesh b'shoshat vachim kedei lananea bo kasher. Com relação ao tamanho do lulav, foi dito que o lulav tem que ter 3 fahim e mais um teva para eu segurar na hora que eu balanço. Ou seja, a Mishnah já falou que existe o conceito de balançar o lulav. Depois que a gente falou, qual lulav tá kasher? Hadass, Aravá e Etrog, depois que a gente falou sobre a kashrut de cada um dos Arbat Aminim, voltou a Mishnah e falou, isso que eu falei, o lulav tem que ter tamanho para balançar ele, aonde eu balanço exatamente? Então já foi falado o que é Marei Hamenaneim. E aí vem a nossa Mishnah e se pergunta exatamente aonde se faz na anua, aonde se balança. Então a nossa Mishnah não é truxa, ela não é do nada, não surgiu do nada, ela é a continuação de uma Mishnah anterior, de algo que foi trazido, por acaso, com relação ao tamanho do lula. Tananata, agora esta Mishnah é o seguinte, Shtei alechem o shtei kivsei atzeret keitzad você. Shtei alechem e shtei kivsei atzeret são korbanot trazidos em Shavuot, certo? Agora, esses korbanot também tinham que ser levantados para cima, para baixo, também tinham que ser balançados, não era cada um, era só o Cohen, certo? Que é um korban para toda a Israel, mas esses korbanot tinham que ser levantados e abaixados. E pergunta a Mishnah como funciona exatamente. Então, fala a Mishnah o seguinte, Maniach shtei alechem ashtei, que al-gabei shnei akvasim, pega os 2 kvasim, as 2 ovelhas que eram trazidas de korban em Shavuot, coloca os 2 pães que também são trazidos em Shavuot em cima das 2 ovelhas, o maniach redot arteem, e eu coloco a mão embaixo das 2 ovelhas com os 2 pães em cima, o menif, o molich, o mevi, maale, o morim.
ele levanta, põe para frente, molir, certo? Para frente, mevi, traz para próximo ele, para cima e para baixo. Sheneimar, como está escrito no Pasuk, Asher Hunaf, Vesher Uram. Certo? O Pasuk falou que tem que levantar e fazer mais alguma coisa com ele. Daqui aprende o Mishnah que eles são levantados, ele levanta para cima, né? Levanta, obviamente, para frente, para trás, para cima e para baixo. Amar Rabi Yochanan fala, Rabi Yochanan, por que ele faz isso? Porque justamente esses quatro, Molichu Mevi Lemish Baruchot Shelo, isso que ele põe para frente e para trás representa que a gente está levando para frente e trazendo para aquele que ele é o controlador, aquele que é o dono de todos os cantos do mundo, quatro Luchot, Maleu Morid Lemish Hashamayim Vaaretz Shelo. Para cima e para baixo, representa isso, que o céu e a terra são de Akadosh Baruch Hu. Então, para frente e para trás representa os quatro cantos da terra, que Akadosh Baruch Hu, ele controla o mundo inteiro. Para cima e para baixo, o céu e a terra. Bemarava Matnuach, em Eretz Yisrael falava um pouco diferente. Amarav Chama Baruch, Amarav Yosef Berabichanina, Molich Mevi Kedei Latzor Uchotraot. Isso que ele põe para frente e para trás, não é para Akadosh Baruch Hu que controla os quatro cantos do mundo, e sim como uma forma de tefilá para os ventos, para não terem ventos ruins, ventos muito fortes, tempestades muito fortes. Então, os lados representam os ventos, maleu morid, para cima e para baixo, que dei latzor talalim raim. Para cima e para baixo vem como tefilá, como reza, para que não tenha orvalho prejudicial, que prejudica a plantação. Amarabeusi Baravin, veitem Arabeusi Barzvila, Zotomeret, daqui aprendeu Rabeusi Baravin e Rabeusi Barzvila, ou Rabeusi Barzvila, Zotomeret, isso que a gente vê que a movimentação do Corban, que não é o principal, sabe? O principal é o Corban. O principal são as ovelhas trazidas no Beit HaMikdash, o principal é o pão que os Kohanim comem. Mas a gente vê que mesmo algo que é secundário ao Corban, isso a gente vê daqui que Sherei Mitzvah, o restinho da Mitzvah, certo? O que não é o principal da Mitzvah, o Shiraim, o restinho, algo secundário à Mitzvah, Mervim Etapuranut. Isso daqui impede coisas ruins de acontecerem com o povo. A Mitzvah em si nem se fala. Mas só as coisinhas pequenas, as coisinhas que são secundárias à mitzvah, que não são o principal, elas protegem o povo. Sherei não faz sherei mitzvah, e porque a gente sabe que essa parte de levantar o keves, levantar a ovelha para cima, para baixo, para um lado, para o outro, isso daqui não é o principal da mitzvah. O principal da mitzvah é o korban, isso daqui impede com que tenham ventos ruins, ventos prejudiciais e orvalho prejudicial. Ve'amarava, outra coisa de ensinava, a mesma coisa se faz com o lulav, igual se faz com o keves, para os quatro lados. Lá apareceu só dois lados, certo? Mas a gente faz o lulav para os quatro lados, para cima e para baixo, assim também se faz com o lulav. A priori também, como tefilá pelas chuvas. Ravach Bariakov Mamteilá, o Mamteilá, Ravach Bariakov, ele fazia para frente e para trás. Não para os quatro lados, ele fazia para frente e para trás com o lulav. A Mari, ele falava Dingira Beine de Satana. Na hora que ele fazia para frente e para trás com o lulav, ele falava que isso era como se ele estivesse colocando uma flecha no olho do Satan, no olho do Yetzirah. Ou seja, ele falava que esse movimento com o lulav é para furar o olho do Yetzirah. Velav miltai, e a pessoa não deve falar isso, não vale a pena falar isso, Mishum data e bem, porque está provocando. Não provoca o Yetzirah, deixa ele no canto dele, na hora que você provoca, ele fala, está me zoando, vou te devolver, ele pode vir mais forte sobre a pessoa, então deve-se evitar falar isso. Uma pequena pausa, um minutinho. Certo, estamos de volta. Próxima Mishnah, vamos lá, da Flamet Retamud Aleph. Alguém que estava viajando e ele está chegando em casa agora, no meio de Sukkot, aparentemente. A gente vai ver se é no primeiro dia de Sukkot ou em outro, na continuação da Gemara. Mas alguém que estava chegando em casa e ele não tinha feito ainda a mitzvah de Arbat Aminim, porque na viagem ele não tinha lulav. Quando ele chegar em casa, ele faz Arbat Aminim, ele faz a mitzvah de Arbat Aminim, agora está escrito na Mishnah, Itol al Shulchan, ou seja, se ele estava no meio de comer e ele se tocou e não fez Arbat Aminim, ele para a seudá, para a refeição, para fazer Arbat Aminim. Não pode falar depois eu faço, certo? Ele tem que parar no meio da refeição. Lo natal shacharit, se a pessoa não fez Arbat Aminim de manhã, e Tol ben arbaim, pode fazer de tarde. Shekol hayom kasher lulav, porque a mitzvah de lulav é o dia inteiro. A gente costuma fazer em shacharit, mas se a pessoa não fez de manhã cedo, pode fazer um dia inteiro. Amar, pergunta agora o seguinte, você falou o seguinte, apareceu na Mishnah, Notlo al Shulchano. A nossa Mishnah disse que se a pessoa percebeu, se tocou, que ele não fez ainda a mitzvah de Arbat Aminim, ele para a refeição para fazer a mitzvah.
Lemeimar de mafsika, a gente aprende daqui, que significa que eu paro a refeição para cumprir a mitzvah. Urminhi, mas a gente encontra em outro lugar, uma Masechet Shabbat, o seguinte, a gente encontra na Mishnah que geralmente tem mitzvot que você tem que fazer logo. Mas se você começou a seudar, por exemplo, você sentou para comer, não precisa parar a refeição para cumprir a mitzvah. Cumprir a mitzvah depois de comer. E a nossa Mishnah parece que não. Separa a seudá para a refeição para cumprir a mitzvah de Arbat Minim. Qual a diferença? Porque a nossa Mishnah mandou parar a refeição para fazer Arbat Minim e a Braita em Masechet Shabbat disse que não, olha, começou a refeição, deixa, continua, depois que acabar você faz a mitzvah. Com relação a tefilá, por exemplo, certo? Tem horários que você não pode começar a comer, porque senão você pode acabar perdendo o horário da tefilá, mas se começou a comer, você termina, depois você reza, mas aqui a gente vê que não. A Marav Safra, fala Safra é o seguinte, locacha, não é contradição. Adei cachorro boião, adei cachorro boião. Depende de que hora você está comendo. Se você começou a comer próximo ao fim do dia e até acabar a refeição vai anoitecer e não vai ter mais opção de fazer bataminim, então não. Então para seu dar no meio e faz. Mas se você está tomando café da manhã, você está almoçando e ainda tem várias horas no dia, você vai acabar o almoço e depois fazer? Ótimo, certo? Então fala, na safra não tem discussão, depende quanto tempo você ainda tem no dia. Amarava, falarava, Maikushá, falarava, olha, não entendi qual a pergunta, Bichlal. Dilma adeoraita derabanan, falarava, não entendi, Bichlal, qual a pergunta. Mitzvah de lulav é uma mitzvah da Torá. Se eu comecei a comer e agora eu tenho que cumprir a mitzvah de lulav, eu paro a refeição para fazer a mitzvah de lulav, que é a mitzvah da Torá. Tefilá é uma mitzvah de Rabanan. A obrigação de rezar, Shacharim e Hervit, é uma obrigação de Rabanan. Então, se eu comecei a comer, eu não paro. Falava, não entendi nem a pergunta, você está comparando duas coisas que não tem comparação. Ele amarava, por isso falarava, e caixa a caixa. Por isso falarava, não. Se fizer alguma pergunta com relação entre a nossa Mishnah e algum outro din, a pergunta é diferente. A pergunta deve ser o seguinte, ou seja, a Braita de Masechet Shabbat que falou, pode continuar comendo, não é nem pergunta. A nossa Mishnah está falando de lulav, que é uma mitzvah de oraita. As regras são outras. Então, se tem alguma pergunta na Mishnah, é a seguinte. Está escrito na Mishnah o seguinte, Leksheikanes lebeito notrol shulchano. Nossa Mishnah foi dito quando a pessoa chega em casa, ele para a refeição para fazer a mitzvah de Arbat Minim. Alma de Mafsika, a gente vê que ele tem que parar a refeição para isso. Ve'adartane, depois está escrito Lo natal shacharit e tol ben arbaim. Na continuação da Mishnah está escrito que se a pessoa não fez em shacharit, não fez de manhã cedo, faz à tarde. Certo? Se você não fez Arbat Minim de manhã, faz à tarde. Alma lomafsik. O que significa faz à tarde? Não vem só dizer que, olha, você tem o dia inteiro para cumprir a mitzvah. Vem dizer que se você não fez shacharit, não fez de manhã a mitzvah de Arbat Minim, sentou para comer, continua comendo. À tarde, você cumpre a mitzvah de Arbat Minim, ou seja, tem uma contradição na própria Mishnah. No começo da Mishnah, ela disse, para a refeição e vai fazer a mitzvah de Arbat Minim. Na continuação da Mishnah está escrito que se você não fez de manhã, faz depois. Parece que você está no meio da refeição de café da manhã, depois do almoço você faz. Não precisa parar no meio. Então, se tem uma pergunta, aqui é a pergunta. Amara Safra, sobre isso, vem o Rav Safra e fala, sobre isso, vem o Rav Safra e fala, não. Se tem tempo depois da refeição, faz depois. Mas se a refeição é no fim do dia, aí realmente você tem que parar no meio. Amarabizeira, farabizeira, Maikushia, farabizeira, peraí, não entendi sua pergunta. A pergunta girava que do começo da Mishnah aparece que eu paro se eu dá para fazer, e do fim da Mishnah está escrito que se eu não fiz de manhã, eu faço à tarde, não tem nem pergunta, não entendi a pergunta. Dima mitzvah lefsu, que veio passe, que todo bem normal, shekolem kasher lá. Talvez o que a Mishnah vem dizer é o seguinte, olha, se você está no meio da refeição, para, cumpre a mitzvah de Arbat Minim. O fim da Mishnah disse, se você não parou de manhã, faz a mitzvah à tarde. O fim da Mishnah foi dito que se você não fez de manhã, faz à tarde. Não vem dizer que se você não fez de manhã, pode comer, continuar comendo, vai fazer à tarde. Foi dito numa situação de Bedeavad. Se você fez a refeição e não parou, saiba que você pode fazer à tarde. Mas Lechatchila, com certeza tem que parar, igual aparece no começo da Mishnah. Então não tem contradição nenhuma. O começo da Mishnah falou o ideal. Se você está no meio da refeição e lembrou que você não fez Arbat Minim, para e cumpre a mitzvah. Ao fim da Mishnah disse, olha, se você esqueceu e não fez de manhã, faz de tarde. Ela maravilha, por isso a maravilha, Leolam que demria meio cara. Por isso a pergunta real é a pergunta como foi feita antes, que a nossa Mishnah disse que você para a refeição para fazer a mitzvah de Arbat Minim. E a Braita em Masechet Shabbat disse que você não para a refeição para rezar.
certo? Por exemplo, o de Kasha Lecha Deoraita Drabanan, e agora que você, e o Kirava perguntou, que a priori não é pergunta, que a nossa Mishnah está falando de uma mitzvah Deoraita, por isso você para. E a Braita de Shabbat está falando de mitzvah Derabanan como Tfilah, por isso você não para. Aí não é pergunta isso. A nossa Mishnah não está se tratando no primeiro dia de Yom Tov, que a mitzvah de Erbat Minim de Oraita. A nossa Mishnah está tratando nos outros dias de Yom Tov, que a mitzvah é de Rabanan. Então, a comparação entre a nossa Mishnah e a Braita de Masechet Shabbat, que a nossa Mishnah disse para parar e a Braita de Masechet Shabbat disse para não parar, ela é válida. Porque as duas estão tratando da mitzvah de Rabanan. Lá na Braita de Masechet Shabbat está falando de Tfilah, que é de Rabanan, e a nossa Mishnah de Sukkah também está falando de Arbat Aminim de Mitzvah de Rabanan, que é do segundo dia em diante. E aí a pergunta é válida, e aí vem a resposta, que a nossa Mishnah mandou parar quando é uma refeição no fim do dia, e depois a refeição já vai ser de noite, eu perdi a mitzvah, então para. E a Braita de Masechet Shabbat é quando tem tempo, então faz depois. Ah, como eu sei que a nossa Mishnah está falando de mitzvah de Rabanan, do segundo dia em diante, de Kanam, eu posso concluir da próxima Mishnah, de Katani, Mishba Baderech, vem Medolav, de Isal Kadar, Beontor Rishon, Misharei. A nossa Mishnah contou a seguinte história: alguém que estava viajando, ele chegou em casa e lembrou e percebeu que ele não tinha mitzvah, não fez ainda mitzvah de Arbat Minim para a refeição para fazer. Agora, quando ele estava viajando, no primeiro Yom Tov é proibido viajar. No primeiro Yom Tov é Hag, é Yom Tov, você não pode viajar de um lado para o outro, você não pode sair do rumo da cidade. Então, obviamente, a nossa Mishnah está tratando de alguém que estava viajando de um lugar longe para o outro, está tratando do segundo dia em diante. Por isso é permitido viajar. Então, já que a Mishnah está se tratando do segundo dia em diante, é válida a pergunta, a comparação, que tem uma contradição entre a nossa Mishnah que mandou parar e a Braita de Masechet Shabbat que falou, não, termina, mesmo que os dois são mitzvah de Rabanan, a diferença é se tem tempo ou se não tem tempo.